Olá, você que acompanha esse canal, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de alguns assuntos muito interessantes. O Papa estaria de saída? E a confusão entre Biden e Trump? Como é que fica a democracia norte-americana? E por último, os problemas relacionados à novela Gênesis. Então, esse é o canal Todavia, você é sempre muito bem-vindo aqui. Nós temos postado conteúdos que falam de fé relacionada ao mundo contemporâneo. E dentro dessa discussão, nos últimos vídeos aqui do canal, temos falado bastante a respeito do conteúdo profético. E é dentro dessa perspectiva que a gente vai discutir alguns assuntos relacionados à política internacional. Portanto, se você tiver alguma dúvida referente a esse tipo de abordagem, você pode assistir outros vídeos anteriores que vão estar relacionados aqui também na descrição. Com respeito à eleição de Biden, que foi uma grande controvérsia, afinal houve muita suspeita de fraudes, nada confirmado, também nada muito investigado a fundo, apesar dos documentos e evidências providos pela equipe de Donald Trump. A grande verdade é que nenhuma dessas discussões alterou o fato de que Biden, conforme a mídia já estava apontando, foi eleito como 46º presidente norte-americano. O seu discurso de ontem foi um discurso bastante convencional, dizendo que havia uma necessidade de união, que ele seria o presidente de todos, e nada disso assim impressionou tanto, não teve nada de original, foi mais um discurso com vistas à necessidade do momento. É bem verdade que o que chama a atenção, especialmente de analistas religiosos, é o fato de Biden ser o segundo presidente norte-americano que é católico. E um católico bastante praticante, que enfatiza bastante a sua religião, que vive com um terço no pulso, que faz referências constantes à sua fé e que dedica suas vitórias políticas a Deus, no seu entendimento, celebrando missas. Mas também vale ressaltar que Biden é um católico liberal, bastante alinhado com a perspectiva do Papa Francisco, que também tem dado algumas ênfases e entrado em discussões que apontam uma mentalidade mais liberal. E esse tipo de coisa geralmente horroriza os católicos mais convencionais. Por exemplo, Biden, em algumas nomeações que fez, já colocou para um cargo importante Rachel Levine, que é a primeira funcionária federal transgênero, e ela vai ocupar a vice-secretaria de Saúde e Serviços Humanos. É interessante que isso já mostra um pouquinho dessa perspectiva democrata que vai mudar muitas coisas que foram feitas no governo de Trump. É interessante que o próprio Biden já assinala que os Estados Unidos vai voltar às negociações internacionais e vai voltar a conversar sendo um parceiro confiável, expressão que ele também usou no discurso de ontem. É muito interessante acompanhar esse processo, como eu disse, dentro de uma perspectiva profética que aponta um alinhamento entre Estados Unidos e Vaticano. Isso mostra para a gente possibilidades quanto ao cumprimento da profecia de Apocalipse 13, embora ainda seja cedo para falar e seja também necessário continuar acompanhando os eventos. Nenhuma dessas coisas deve nos encher de insegurança quanto ao futuro, uma vez que Deus promete zelar pelo seu povo. Outra coisa interessante que nós temos acompanhado aí nas últimas semanas é o bloqueio a Donald Trump. Esse bloqueio aconteceu primeiro a partir das redes de televisão norte-americanas que simplesmente cortaram pela metade um pronunciamento do presidente. Depois foi a vez de redes sociais como Twitter, Facebook banirem Trump de suas plataformas e agora o YouTube bloqueou o canal do republicano por mais um período. É interessante que todas essas empresas do Vale do Silício estão relacionadas politicamente com os democratas, sendo os seus acionistas e principais donos vinculados a doações milionárias às campanhas democratas. Então isso tem um viés político, mas a grande pergunta é: se o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso, é silenciado dessa maneira, o que gerou grandes protestos por parte de seus apoiadores,
O que dizer da liberdade das opiniões nesse novo mundo pós-coronavírus? Estou falando pós, embora o coronavírus e a crise gerada por ele seja ainda uma realidade. Uma realidade que cada vez mais tem dado abertura a iniciativas pouco democráticas. E talvez, em meio ao medo da pandemia, as pessoas não tenham se dado conta da perda de seus direitos e como isso pode afetar o futuro. Eu me lembro de uma espécie de um ditado popular que havia na época da Segunda Guerra, quando falava das iniciativas nazistas, dizendo, olha, primeiro eles silenciaram os comunistas e nós não falamos nada porque nós não éramos comunistas. Depois eles afetaram os judeus. E, bom, nós não éramos judeus, então isso não nos afetou. E aí vai mencionando vários grupos e no final fala que quando eles chegaram a nós, nós não tínhamos com quem contar. Então é verdade que a perda da liberdade afeta a todos. E na perspectiva profética, nós estamos caminhando para um mundo que vai se tornar uma grande ditadura global, um movimento que vai resultar numa volta à perseguição religiosa. Isso parece fantástico, mas saiba que alguns indícios já estão mostrando isso, já discuti isso em outros vídeos, e há 30 anos era mais fantástico ainda. Hoje conseguimos já divisar um cenário possível. Mas saindo agora um pouquinho de política e entrando na mídia, eu mencionei aqui um pouquinho da questão da mídia que persegue Donald Trump, e aqui no Brasil nós temos nessa semana um fato interessante que é a abertura de mais uma novela religiosa da Rede Record, a novela Gênesis, mostrando como tudo teria iniciado, e parece uma iniciativa interessante, uma iniciativa que pode chamar a atenção e despertar o estudo da Bíblia. Mas eu tenho muitas ressalvas, especialmente com essas produções da Record, por alguns motivos. Primeiro, há alguns anos, quando foi lançada a série sobre Sansão, eu acompanhei o primeiro episódio e fiquei bastante decepcionado. Na época eu havia terminado de escrever um livro sobre Sansão já há alguns anos, já havia sido publicado, conhecia bem essa história, havia estudado com uma certa profundidade e percebi que as liberdades tomadas na história foram realmente lamentáveis. A começar pelo destaque dado a Dalila, uma tentativa de justificar as suas atitudes com um passado familiar traumático, a história de Sansão sendo muito mal contada, os detalhes bíblicos ignorados, e era bastante decepcionante o fato que eu não acompanhei. Fiz até uma resenha crítica desse primeiro episódio num blog que eu tinha na época. Depois também cheguei a acompanhar a abertura de uma segunda série sobre Davi. Muitos exageros, Davi protegendo as suas ovelhas e de repente vinha um leão, e aí numa série de efeitos especiais bastante truncados, um raio mostrando a intervenção divina salvava Davi. Sendo que na história bíblica nada disso era necessário porque Davi lutava contra animais ferozes. Isso torna muito mais digno, muito mais corajoso do que uma intervenção divina miraculosa. Talvez a necessidade da própria Igreja Universal, que está por trás da Rede Record, de enfatizar milagres, coisa que é uma tendência dela, sendo uma igreja neopentecostal. Então, todas essas adaptações sempre foram muito decepcionantes. E quem vai se lembrar, a Rede Record também já investiu em novelas tradicionais, sendo que em algumas delas, e eu até coloquei na época uma matéria no meu blog a respeito disso, em uma das novelas da Rede Record, houve um caso de espiritismo. Sim, uma pessoa morria e continuava se comunicando com a sua antiga companheira, alguma coisa desse tipo. E é interessante, um caso de espiritismo numa emissora evangélica. Além disso, também tentando surfar na onda dos X-Men, que se tornaram bem populares ali na primeira parte da década de 2010. Foi feita uma novela Mutantes Caminho do Coração, que ficou bastante conhecida também pelos seus efeitos toscos. Então tudo isso mostra as investidas da Record indo muito mais num lado comercial para tentar atrair o seu público e de alguma maneira vincular a ideia de uma emissora evangélica, ainda que seguindo caminhos meio tortuosos. Então nada disso, todo esse passado, esse background,
não me empolga quando se fala de uma nova novela. E eu sei que há necessidade, sim, muitas vezes, em obras de ficção, de tomar certas liberdades, mas quando a gente está falando de ficções baseadas na Bíblia e essas liberdades interferem no entendimento do texto, isso se torna ainda mais problemático. Muitas pessoas têm se empolgado com a revelação de que há um pastor por trás da consultoria dessa novela, mas consultores não pesam muito. Afinal de contas, roteiristas e diretores e produtores são muito mais importantes do que meros consultores. Então, como eu não confio no trabalho que a Record já fez anteriormente, dizer que A ou B é consultor da novela não me diz absolutamente nada. Então, eu particularmente decidi não acompanhar essa novela e recomendo a outros por uma questão de bom senso que também não faço. Quer conhecer a história da Bíblia? Analise profundamente o que ela própria fala. Há alguns livros também que eu posso recomendar e vou deixar aqui na descrição, que são muito úteis para entender melhor a palavra de Deus. Dizendo isso, falando de livros, também quero recomendar aqui o livro Explosão Y. Mencionei um outro livro que eu escrevi sobre Sansão, o livro Paixão Cega. E o livro Explosão Y é um livro importante, um livro que fala sobre a relação do cristão com a cultura, um tema que é bastante debatido nos nossos dias. Vou deixar aqui no link. Você adquirindo o livro Explosão Y, você ajuda o canal a continuar crescendo, porque você está apoiando financeiramente esse canal. Último assunto, o Papa vai renunciar? Isso é uma certeza? Quem divulgou essas informações em primeira instância foi o site da Euroweekly News. Esse site é bastante confiável, de maneira que outros também reproduziram, e ele traz ali um depoimento do cardeal Cormac Murphy O'Connor, que foi já o arcebispo de Westminster, e ele disse que o Papa Francisco iria renunciar, coisa que o próprio Papa já havia dado a entender numa entrevista a uma rede mexicana em 2014. Ele esperava que o seu pontificado não durasse mais do que 4 ou 5 anos, motivo pelo qual ele entendia que o seu pontificado seria um pontificado de transição. E O'Connor diz que Francisco seguiria o grande exemplo de modéstia do Papa Bento XVI, que há 8 anos, antes da eleição de Francisco, justamente renunciou, algo que não acontecia há uns 500 anos. Será que teremos 2 papas na sequência a renunciar ao seu pontificado? As especulações foram tão fortes que se dizia que depois do Natal de 2020, finalmente Francisco renunciaria. Bom, até agora nenhum sinal de renúncia do Papa Francisco, mas vamos continuar acompanhando e trazendo essas notícias em primeira mão. E você, o que pensa desses assuntos aí, dessa conexão entre Biden e o Papa Francisco? Será que Francisco continua exercendo o seu pontificado ou ele vai de fato renunciar? E qual que é a sua opinião sobre a novela Gênesis? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários os seus pensamentos, a sua expressão. Também assine esse canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like, mostrando apoio ao material que nós produzimos, e nós nos vemos. Um forte abraço, Deus abençoe você.